Oi, Carol, tá me vendo? agora sim. Tá tudo Mas certo aí? Tá funcionando? tá, pra mim eu tô travada, mas se pra você tiver funcionando. O áudio tá normal. E a Vamos imagem? começar assim? Vamos, a imagem tá boa? Tá, quem tá assistindo, gente, só me fala se a imagem dela tá aparecendo, porque pra mim tá. É, pra mim eu tô travada, mas Como que tá? A, a Lívia mandou, cadê a Carol? Será que você não tá já tá me aparecendo? vendo? Débora, manda aí se você tá me vendo. Oi, gente, pra quem tá entrando. Oi, Bruna. Imagem tá travada, ó, a Débora mandou. E tá embaçado. Eu acho que de repente o decorrer vai melhorando, Carol. Às vezes é sua É, conexão. Oi, professora. oi, professora. Vamos começar então? Não tem problema, depois acho que vai melhorando. Você quer se apresentar primeiro? Espera mais um Pode? pouquinho. O É, pessoal vamos tá esperar entrando ainda, né? mais alguém pra entrar. Oi, Camila. O Nujec, que saudade. Ô, Carol, você que tá pela conta da Unital, deixa fixado aí o tema. Ah, Consegue? vou por aqui, peraí. Oi, Pati. Eu acho que o problema tá sendo o meu. Acho que é você que tem que fixar, viu? O comentário. Não, olha lá, ó. Deixa eu tentar. Eu não consegui. Já fixei já. Ah, Bom, então. gente, então eu vou me apresentar, vou começando, daqui a pouco a Carol se apresenta. Para quem não me conhece, eu sou a Tainá. Eu me formei em pedagogia em 2018, lá na Unital mesmo. Em 2019, ano passado, eu comecei na prefeitura, aqui de Taubaté, pelo processo seletivo. Esse ano eu continuo. E aí entrei em contato com a Carol pra gente fazer essa live, né, Carol? Sim. Isso, É, se você eu, quiser. e eu entrei na faculdade em 2017, me formei no ano passado em pedagogia, na Unical. E durante a minha graduação, eu fiz alguns estágios na prefeitura daqui de Caçapava e na de Taubaté. E pela Unital, eu participei de um projeto de extensão, que era um grupo que a gente ensinava Libras para as crianças na rede pública de Taubaté. E depois eu fiz estágio na área, na rede privada de Taubaté, que é onde eu atuo atualmente. Legal. Na verdade, como que a gente pensou em deixar de uma forma mais dinâmica, né? Para que não ficasse muito parecido com uma palestra. Então, assim, sexta-feira que a Renata da Unital mandou a arte pra a gente divulgou no Instagram e abriu a caixinha de perguntas. Então, algumas pessoas já mandaram. Lá no meu Instagram, nesse meu Instagram de professor, eu tenho bastante professor, tem mãe, então tem algumas perguntas nesse sentido, e a Carol também. Então a gente resolveu organizar essa conversa dessa forma mesmo, respondendo algumas perguntas. Então, se de repente surgir alguma pergunta aí também da parte de vocês, pode mandar, não tem problema, a gente vai conversando, né, Carol? E alguma contribuição também, né? Com certeza. Bom, ontem a gente deixou mais ou menos organizado, porque algumas perguntas eram repetidas e tudo mais, né? Mais para ter uma contextualização primeiro. Então Uhum. eu vou ler aqui, Carol, você está com as perguntas aí também? Tô. Então eu leio e aí a gente vai conversando mais ou menos a respeito, né, das dúvidas. Tem na verdade, algumas não são nem dúvidas, são alguns apontamentos de mãe e tudo mais. É, Aqui, você sente que a função do professor mudou nessa quarentena? O que que você acha, Carol? eu acho que, na verdade, eu acho que a função do professor continua a mesma, que é a gente colaborar para o desenvolvimento integral da criança, a gente auxiliar nesse desenvolvimento. Porém, a forma como o professor vai fazer isso que mudou, tá muito Sim, diferente, a gente sabe disso. Então, claro, mudou para todo mundo, mas assim,
o papel do professor continua o mesmo, só que de forma diferente. É diferente a gente estar se encontrando assim com o aluno e a gente está se encontrando ali pessoalmente, onde a gente tem o toque, né? A gente abraça, a gente conversa, a gente chega perto, é totalmente diferente. Tem Então, uma para mim, o devolutiva professor foi a diferente, né? forma. Sim. É, Mas eu tem acho a que devolutiva ali na você hora. tem muita prioridade para falar disso. Ah, então, na verdade, um pouco, porque as aulas online vão começar essa semana, É, mas eu sinto, sim, é diferente, embora a gente continue tentando fazer, né, da melhor forma possível, é diferente mesmo. A gente sabe que tem a questão, justamente por estar em escola pública, nem sempre o contato que o pai vai conseguir, a devolutiva do pai, né? Porque eu vejo que algumas amigas que têm experiência na escola privada, acaba que tem essa devolutiva muito rápido. Então, o pai está em casa, ele tem um acesso fácil à internet, à tecnologia, ele filma o filho que está desenvolvendo a atividade. Ou, enfim, às vezes é no próprio ao vivo ali, né, nas ferramentas que a gente tem, Zoom. é, E eu vou começar a ter essa devolutiva agora de como vai ser a resposta dos pais, a possibilidade mesmo dos pais de sim. oferecerem essa resposta, né? E assim, a gente sabe que nem todo mundo tem todo o recurso para essa nova fase, né? Porque a gente está vivendo. Sim, sim. Então, A gente às vezes não tem, né? Às vezes até tem o recurso, é, mas não sabe. A gente está todo mundo aprendendo. exatamente, está todo mundo aprendendo. É um momento muito desafiador e de muito aprendizado Sim. para todo mundo, sem exceção. É, exatamente, estava conversando esses dias até com uma amiga. Às vezes o que a gente iria aprender em anos, a gente está aprendendo em dias, É, né? é Para bem isso. conseguir colocar em prática, Está sendo porque muito rápido. sim, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Como você acha que ficará a diferença dos alunos de escolas particulares e públicas? Eu vi um comentário aqui que está falando sobre isso, ó. Fala, tia Jéssica. Verdade, a realidade da escola particular e da escola pública é bem diferente. Exatamente. É muito Sim, diferente. Eu acho que essa é uma exatamente. questão que eu acho que é É, uma adaptação muito grande para todo mundo e de formas diferentes, né? sim. Na verdade, a desigualdade educacional ela já tem, né? Muito tempo. É bem nítida, assim, acho que não precisa nem estar no meio ali da educação para perceber que tem essa diferença, Sim. né? A Mas gente eu sabe que acho que a educação pública está em defasagem, né? Faz muito tempo, sim, infelizmente. sim. Mas eu acho que o que vai contribuir muito para a gente deixar de forma menos grande essa diferença, né? Deixar mais sutil, é a parte do professor mesmo, né? O quanto Sim, você investe nisso. Porque é claro que assim, não é fácil, né? Não é fácil, a gente não estudou para dar aula em forma de vídeo, a gente não foi preparado para isso, né? sim, Eu conversei até com você, né? Mais do que um momento atípico, um momento diferente, eu vejo que para a educação, principalmente, é um momento que não tem precedentes. Então a não gente não tem. viveu isso antes para, sei lá, falar, ó, vamos fazer desse jeito porque da outra vez não deu certo, ou vamos, Uhum. né, fazer isso que deu certo A da gente outra já teve vez. uma experiência antes e agora a gente pode mudar Não sem. tem. Exatamente, é tudo muito novo. É, Mas, apesar disso, eu acho que, assim, o quanto o professor ele está se dedicando nessa preparação, o quanto ele se preocupa mesmo, é empatia, né? O quanto ele se sim, preocupa com como o aluno certeza. vai receber. Então, assim, existem formas de pensar. Eu posso Sim, pensar que da minha sala de 28 alunos, 10 o pai vai estar ali do lado, juntinho, e ajudando a fazer atividade, o resto não. Então, é, já que quase todo mundo não vai ver, eu vou fazer de qualquer jeito. Né? Eu tenho é, essa forma de pensar, ou eu penso, não, eu tenho 10 ali que estarão se dedicando, que os pais estão se dedicando, então eu vou dar o meu melhor para que esses 10 sim. recebam o melhor material. Né? Então, É, e claro, né, eu acho que vai assim, de cada professor, o seu melhor, às vezes, não é o melhor que eu posso dar, né? De repente você tem mais afinidade com alguma tecnologia e você vai dar o seu melhor nessa área, e eu sim. vou fazer de um jeito mais simples, mas dando o meu Mas melhor, que né? vai dar certo Preocupada. também, né? Vai se Exatamente. reinventando. Então, É, assim, eu acredito que a diferença existe, talvez, né, se a gente parar para perceber, ela vai continuar existindo, mas o nosso trabalho tem que ser em prol de não deixar que fique é. tão grande assim, né? A gente sabe que essa realidade está bem difícil de ser mudada, está longe de mudar, mas a gente continua trabalhando para todo mundo, né? A gente não Sim, trabalha para um só, a gente trabalha para sim, todos. com Nem que a gente certeza, vá se adaptando, se reinventando, mas a gente trabalha para todos. com Deixa eu ver aqui. certeza. A professora Ana Calil
falou que tá muito orgulhosa da gente. Obrigada por tudo. Ah, obrigada. É, Velas. Obrigada, Ah, Pro! obrigada. Eu não tô É, conseguindo ver todos os comentários que você tá vendo. não, eu tô Não. vendo. Você vai falando aí, por favor, então, porque pra mim não Tá. tá aparecendo assim, não. A professora Calil falou que vê a gente há 4 anos e vê a gente agora, quanto amadurecimento. Ah, obrigada. Isso é porque a gente teve os melhores professores. Com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, porque eu vou ler primeiro. Tá. Você indica algum conteúdo online para criança aprender? Sinceramente, eu não conhecia muito conteúdos assim para criança aprender em si. Eu e a Tainá, a gente conversou, perguntou sobre. Ih, peraí. Ah, tá, a tela tá atrasada, tá travada. Agora eu fechei tudo, tomara que distraia. Enfim, aqui, Carol? etc. Tô Aê, aqui. Carol! Agora você Oi? apareceu pra É, mim. Sim. que bom. Ai, Tava legal. achando estranho só ouvir minha voz. Aham. Que Enfim, ótimo. obrigada pela dica, quem falou aí. Enfim, a gente conversou sobre esse conteúdo que mandaram pra gente. E aí eu fui pesquisar e eu vi que tem conteúdos assim online para crianças, tem vídeo, né, desenho, tem jogos para criança e etc, para várias faixas etárias. Se eu não me engano, até 12 anos que eles têm. E também eles têm você faz uma assinatura e eles te enviam todo mês um livro, um box de livro para criança ir lendo durante esse mês. Eu acho muito legal. Eu entrei em alguns jogos lá, eu achei bem legal. Mas, sinceramente, eu sou muito a favor da brincadeira. Sim, tem o eletrônico. É legal também. A gente sabe que tem hora que ajuda bastante, principalmente nesse momento que as crianças estão em casa o tempo todo, a maioria dos pais também. Então é legal. Porém, eu sou do time da brincadeira, da mão na massa. Então, por exemplo, acho muito legal. Eles perguntaram, né, para a criança aprender. A gente não pode esquecer que a criança aprende o tempo todo. O tempo todo ela está aprendendo com tudo. Então, eu acho que Inclusive brincando, né? exatamente. Então, tem muitas brincadeiras que a gente desenvolve a imaginação da criança. Então, o faz de conta é muito importante. A massinha que você colocou na sua página esses dias, uma receita super fácil, super legal. E olha que brincadeira maravilhosa. A criança participa do processo, ela faz aquele brinquedo e depois ela brinca, ela imagina, ela, né, explora a criatividade. Então, eu sou mais a favor disso. Eu acho Eu que também. o tecnológico é legal, sim, né? De repente, uma música, etc. Mas eu sou a favor da brincadeira ali, na presente, na mão, se movimentar, eu sou a favor disso. E fora que quando a gente fala da brincadeira, a gente fala também de uma questão de proximidade. Porque, por exemplo, o mais legal da massinha, na minha opinião, não é nem a massinha em si, porque a massinha é super Não. baratinho de comprar e tudo mais. Mas é o contato, porque a criança dificilmente ela vai pegar e vai fazer a massinha sozinha. Ou ela vai Sim, fazer com o irmão, ou ela vai fazer com a uhum, mãe, né? é. E até, acho que dá até pra fazer um gancho, porque tinha um próximo comentário aqui, que é assim, minha prima está no primeiro ano e não está conseguindo avançar na leitura e na escrita, e escrever. Na verdade, às vezes, assim, pode ser que alguém tenha uma opinião contrária, é totalmente, totalmente normal, né? A gente está para conversar. Sim, Mas eu acho que, assim, diferente de outros momentos que a gente tem na vida, ou a própria criança, esse é o momento que a criança está com o pai em casa. Na maioria das situações, é claro que tem as exceções, mas a maioria está junto. Essa criança de 6, 7 anos, ela vai aprender, às vezes, muito mais ali no contato com a mãe, nessa questão afetiva, do que, às vezes, o dia inteiro na escola, a criança fica no integral, a gente sabe que a maioria, principalmente na rede pública, é assim, fala pouco. e aprendendo o dia inteiro conteúdo mesmo, que a gente chama, né, dos factuais, entendeu? Em casa, É, ela vai estar desenvolvendo muito mais essa questão atitudinal do toque, de estar próximo da mãe, ou que não seja da mãe, às vezes está próximo do irmão, porque tem criança que sim, fica o dia inteiro na escola e às vezes não tem contato com o irmão também, não né? tem, nem vem. Então,
É isso, né? Eu acho que às vezes ficando em casa e tendo essas experiências, ela aprende muito mais do que. Não que ela não aprenda na escola, mas ela tá aprendendo algo muito valioso em casa, né? Sim, é que eu acho que é uma coisa meio um senso comum, assim. As pessoas pensam que a criança aprende na escola. Ela aprende quando ela tá na escola, quando ela tá com o papel e o lápis na mão. E não, a criança aprende o tempo todo, É né? que Já na tem escola a coisas. gente tem essa aprendizagem mais sistematizada, né? Então a gente Sim, tem, principalmente no fundamental, a gente tem o livro, a criança é, ela tem uma concepção de que ela entra na escola e escola é para estudar, né? E é. casa é casa, escola é escola. Então, assim, é Uhum. claro que tem todos esses aspectos, mas ela aprende, sim, né, de Sim, outras mas formas. no momento que a gente está vivendo, né, o conhecimento acontece dentro de casa. Com certeza. É, posso ler a próxima aqui? Pode? Meu filho, é um comentário também. Meu filho não se comporta bem na hora de fazer as atividades. Eu acho, eu não sei, depende muito da idade dessa criança também, né? De Sim. repente, é uma criança de educação infantil que está pedindo para ficar parada ali fazendo atividade, ele vai ter muita dificuldade E não mesmo, fica. É. né? E não vai ficar. Agora, enfim, se for do fundamental, de repente, até da educação infantil é bom ter uma rotina, né? Como a gente colocou Sim, com aqui, essa questão certeza. da rotina de estudos. Não só de estudo, o estudo vai fazer parte da rotina dessa criança. Uhum. Porque senão é difícil mesmo. A gente que é adulto, estando em casa, eu pelo menos vou falar por mim. Nessas últimas semanas que a gente acelerou mais essa questão do trabalho e muita reunião, 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 eu tive que um momento parar e me organizar e falar, nossa, não, pera, eu preciso acordar, tomar meu café, tirar meu pijama, colocar uma Sim. roupa, nem que seja de casa, né? Mas para eu entender que eu tava ali para trabalhar. Agora a Precisa criança, se a entrar no gente que é clima, né? adulto, Naquele, sim, com certeza. Agora se a criança não cria também esse momento de acordar e de tomar um café e assim, ah, tá, das 10 às 11 eu vou fazer as atividades da escola e tudo mais, ele vai ter dificuldade de se comportar, né? Ainda mais se tiver, por exemplo, uma televisão ligada, né? Se tiver um brinquedinho muito Então, eu perto. tô vendo que tem um comentário aqui falando assim: como podemos ajudar os pais a trabalharem o foco com as crianças para que possam fazer as atividades? E foi uma coisa que a gente conversou muito, né? Foi. Que a gente estava conversando sobre o ambiente que a criança vai usar para estudar, para fazer atividade ou para ter essa aula remota com a professora, os amigos, tem que ser um ambiente favorável para aquilo, né? Não adianta a criança estar no computador ali na sala, onde tem uma televisão que vai estar passando um desenho, ou que vai ter gente passando, que vai ter gente, A né, gente que é barulho adulto se saindo. distrai. Exatamente. Eu para fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, eu tô num canto da minha casa que não tem ninguém. Porque se tivesse Sim, alguém aqui na minha frente ou alguém fazendo barulho, eu já não ia conseguir me concentrar. Então, isso é exatamente. importante para criança. Então, assim, é interessante colocar perto da criança coisas que ela vai usar, que vão ser necessárias para a aula, né? E o que Aham, for distrator, longe da criança naquele momento, né? aham. E Sim, conversar também, dependendo da idade, obviamente, né? Mas você consegue conversar e explicar que aquele momento precisa ser respeitado e a gente precisa de concentração, de silêncio, sim, assim como a gente conversa na escola também, né? Então a criança está acostumada sim, com isso, ela sim. sabe que tem o horário dela, né, dela prestar atenção, dela conversar, tem o horário dela, sei lá, desenhar, escutar a professora, então, normal, né? Então, a questão é Sim. conversar e fazer esse É, ambiente ficar o mais favorável possível. eu acho que assim, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não, que eu não sou mãe, mas quem é mãe, pai, enfim, tá com a criança em casa, essa questão da pressão para aprender. Porque um outro comentário lá Exatamente. era, o meu filho não tá aprendendo conta de divisão. Na verdade, eu acredito que não esteja em nenhum conteúdo novo para casa, porque as Sim. orientações que eu tive até o momento é revisão. Então, em algum momento na Aham. escola ele já viu a conta de divisão, né? Enfim, mas assim, eu acho que tem que ser um olhar bem cuidadoso nessa questão assim da Muito. pressão que é colocada em casa, né? Então, tipo Sim. assim, às vezes a criança ela não está aprendendo mesmo, está difícil de fazer aquela conta. Mas assim, se o adulto, a pessoa que estiver ali auxiliando, fizer muita pressão e tornar esse momento muito maçante, muito difícil, a gente vai colher o Vai resultado disso ficar. depois, na volta, É. né? Porque que nem a gente sempre vê no Facebook, porque não é férias, né? Quarentena não é férias.
realmente, não é férias no sentido que eles postam, e não é férias no sentido assim, quando a criança voltar para a escola, ela não vai ter voltado de um momento que ela saiu para passear, ou que ela dormiu na casa do vizinho, que ela brincou e tudo mais. Eu acredito que vai ser um momento que a gente vai receber crianças que tiveram traumas em casa, crianças que os pais às vezes foram mandados embora do serviço ou que tiveram dificuldade em se alimentar. A gente Passaram por sabe, muita na coisa, nossa né? realidade da escola pública tem criança que está passando fome, né? Então, assim, Sim, é, não vai ser um retorno como de umas férias, realmente. Então, assim, esse momento em casa, eu acredito que é muito mais válido cuidar, preservar essa questão emocional mesmo da criança, sim. do que você colocar pressão do tipo, nossa, você não tá fazendo suas atividades, tem amigo que tá fazendo. Entendeu? Esse tipo de Acho que essa que comparação. acho que essa que é a questão da conversa, né? Explicar de uma forma que a criança entenda e não explicar de uma forma que você esteja pressionando, que você tem que fazer, que você vai fazer. Não, até porque a criança não é acostumada com isso na escola. Então, assim, Exatamente. não vai fazer parte do que Exatamente. a criança lembra que acontecia com ela na escola, né? Então, É, porque a gente tem todo esse cuidado de conversar, a gente sabe que tem criança de que tem um conscientizar, tempo né? muito curto de concentração, principalmente criança pequena, a gente sabe disso. Então, tomando todos esses cuidados, eu acredito que a criança vai conseguir se manter ali mais concentrada. E é Sim, isso, né? A gente tem que respeitar isso. preservar esse É, emocional, porque uma criança que teve o seu emocional preservado, que ela passou por momentos, claro que o momento é difícil para todo mundo, né? Não dá para ignorar essa situação. Mas enfim, nas condições possíveis, que ela teve esse emocional preservado, ela vai voltar para a escola com uma facilidade muito maior de muito aprender, melhor. né, de colher aquilo tudo que vai acontecer, do que uma criança que passou por muitas dificuldades, por trauma e tudo mais, pressão mesmo que eu digo, ela vai voltar precisando soltar toda essa energia, né? E aí a gente vai Sim, perceber, a gente como professora vai saber, vai né? Como perceber foi a com quarentena. certeza. Vai, com certeza. Vai mesmo. É, deixa eu ver aqui mais alguma. Será que depois da quarentena, as aulas online vão continuar? Eu acho que vai depender muito da escola, né? E da forma como a escola vai, da secretaria, no caso. É bem Você não sabe, difícil de. porque, como a gente falou, é, existem realidades diferentes, então não é todo mundo que tem que vai poder seguir essas aulas online, né? Então, Sim, não sim. sei. Que vai ter reposição, eu acredito que sim. Eu não sei se é aula Sim, online. E na verdade é, nem é o ideal, na minha opinião. Educação básica com, né, com muita aula online. Não vejo sim. muito sentido, assim, né? É, Mas, de repente, não sei, para complementar a carga horária, enfim, é difícil é. responder, né? Ó, seguindo nesse caminho aí, tem um comentário falando: vocês acham que as escolas voltam com aulas presenciais esse ano? Eu também estou me fazendo essa pergunta ultimamente, Verdade, porque Carol. eu não sei, depende, né? A gente está num momento muito crítico, a gente não sabe. Tem pessoas que, né, especialistas, profissionais que falam que a gente atingiu um colapso, a gente está no pico, e tem gente que fala que a gente ainda não chegou. Então, assim, é uma coisa que não tem como Espera-se a que gente sim, né? saber. A gente espera que sim. Eu Uma acredito porque, que sim. sim, Talvez eu mais espero. tarde. É claro que a gente não tem uma realidade, né? Que nem eu vejo comentários, porque vai voltar com 1 metro de distância. Não dá, né? Não dá, minha sala. Eu sei que não comporta essa situação. Ou com rodízio, enfim. São possibilidades que às vezes dão certo em outros lugares, mas eu sinceramente, não sei, né? Se daria certo por aqui. Os pais estão É, angustiados por conta da perda de um filho aprender ou deveria estar aprendendo. O que pensam sobre isso? Eu acho que faz sentido a angústia, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é aquela questão que todo mundo tá, não no mesmo barco, mas todo mundo tá passando mais ou menos pela mesma situação. E acho que é aquela questão. Na verdade, eu vi esses dias um vídeo do Karnal, que ele falava o seguinte, não sei se você chegou a ver, Carol. É, Se o meu filho está deixando de aprender esse ano, vamos dar um exemplo, não foi isso que ele usou, mas o adjetivo, ou a conta de divisão, ou, enfim, substantivo, ele vai correr atrás disso depois. Só que o que que ele está aprendendo aqui eu dentro da minha casa? Ele está aprendendo a ser resiliente, né? Ele está vi. aprendendo a lidar com uma situação com o invisível, né? A superar tudo isso.
E aí ele até faz um comentário da seguinte forma: a gente sabe que no futuro é, muitas, é, muitas coisas serão substituídas por máquinas, entendeu? Então a tecnologia ela avança. E fazer uma conta de divisão, uma calculadora faz, né? Mas ser resiliente, passar bem por uma situação, preservar o emocional, isso a máquina não faz. Então, se isso tiver sido bem trabalhado em casa, ele vai contar mais na nossa volta, né? Vamos dizer assim, do que aprender alguns conteúdos que ele vai correr atrás e vai aprender depois, né? Não sei se deu para Aham. entender o que eu quis dizer. Eu Mas vi também o canal também falando que, por exemplo, né, que esse momento, ele é um momento muito desafiador, muito difícil, porque ninguém nunca imaginou viver o que a gente está vivendo, né? A gente já sim, imaginou viver muita coisa, mas isso que a gente está vivendo nunca. Então, assim, há 3, 4 meses atrás, a gente nem sabia o que que era isso, ninguém falava disso. Então, tá todo mundo tendo que manter a sanidade mental, né? Cuidado emocional, porque senão a gente surta, todo mundo não, surta e não vai dar. E as é, crianças não são diferentes da gente, né? Então, claro. a gente Na precisa tomar verdade, acho cuidado que com pra elas gente, a também. gente ainda enxerga, né? A gente Sim, enxerga, de certa forma, tudo isso. A criança, ela não entende da mesma forma que a gente, e ela é, ainda sente, assim, o que a gente tá sentindo. Então, por exemplo, eu tô muito exatamente. nervosa. Ela sente isso dentro da casa, né? Ela vai ficar também, provavelmente, né? Com certeza. Eu também acho. É, deixa eu ver aqui mais uma. Minha filha, tipo, tem 4 anos e está gostando de fazer as atividades da escola. Legal, acho que está acontecendo de uma forma bem leve, né? Eu tenho uma amiga de escola, que ela dá aula em escola particular, no infantil. E ela comentou que está sendo legal mesmo, né? Na verdade, durante a semana eles estão enviando atividades para as É, crianças e enviam vídeos explicando e tudo mais. Os pais devolvem os vídeos das crianças desenvolvendo essa atividade. E aí, na sexta-feira, tem um momento de socialização. Então, eles ligam pela plataforma, acho que é do legal. Zoom, e aí as crianças têm contato, né? Umas com as outras. É. Acho que é Então, positivo mesmo isso. eu acho até que isso é uma coisa que deve ser apoiado, né, pelos pais. Os pais precisam dar esse suporte para e essa importância para a socialização, que a gente sabe que é uma parte muito importante do desenvolvimento da criança, né? Então é muito importante o pai, a mãe apoiar essa socialização, os momentos de interação com a professora e com os amigos, né? É muito legal, porque não dá, infelizmente, para levar a criança para brincar na casa do amigo, como você falou. Não é férias, né? Então não É, tem como a gente aproveitar esse tempo dessa forma. Mas é legal sim. apoiar essa socialização nos momentos que estão acontecendo. Eu acho muito legal, é muito importante. Deixa eu ver, acho que tem um comentário aqui, peraí. É. Da Rafa. Acredito que mais importante que conteúdos a serem aprendidos, as questões emocionais das crianças devem ser cuidadas e preservadas. Com Muito, certeza, né? com certeza. Perfeito isso, aprendendo valores importantíssimos para formar o ser humano do bem. Pensa na vontade de entrar na conversa. Ai, a Ju é ótima. Ai, meu Deus. Tainá, tem uma Ah, pergunta que eu achei muito ah, legal. E é ah. assim, como os pais de crianças autistas podem ensinar em casa, tendo em vista que eles aprendem de forma diferente? Foi mesmo. Sim, é, eu estava pensando nisso esses dias também, porque eu tenho contato com crianças autistas, etc. E querendo, ou não, mesmo quando a gente está longe deles, a gente pensa neles, né? A gente fica É, super, ai meu Deus, e agora? Eu queria estar ajudando. A gente exatamente. pensa. E como a Sim, gente falou antes, nós precisamos de rotina, né? Criança, adulto, a gente precisa de rotina, a gente é acostumado a ter rotina, né? A gente acorda de manhã e a gente sabe exatamente o que que a gente vai fazer em cada horário. Pode ser que agora na quarentena não, tem gente aí que tá meio, não tem horário para nada, mas a maioria das pessoas são assim. é Então, biológico, né? sim, é biológico. E É. a criança está acostumada com isso, porque ela chega na escola, né? Uma criança que estuda de manhã, chega na escola, ela sabe que, sei lá, vai fazer a fila, vai para a sala com a professora. A primeira coisa que eles vão fazer é cantar uma música, fazer a chamada, bater um papo. Então, assim, eles sabem a hora do intervalo, né? É rotina. E a Eles criança que acompanham é, tudo isso, né? sim, Constroem e a junto com a criança professora, inclusive.
É, exatamente. E a né? criança com espectro autista é, é muito mais necessário ainda, né? Eles precisam disso, é muito importante para eles. Então, eu acredito que como que pode ensinar, como que eu posso ajudar a criança em casa? Primeiro, respeitando o tempo da criança, sempre, e mantendo a rotina. É legal resgatar coisas da rotina passada dela, né? Resgatar um pouco disso, uma música que ela Sim, canta na escola, que ela gosta, sim. algo assim é muito legal. E também é muito importante que a gente converse com a criança, né? Uma conversa objetiva, claro, né? Clara, Aham, que sem muitos detalhes, sem muita informação, mas que a gente converse e que a gente explique, né? Com sinceridade, com honestidade, o que está acontecendo, por que, que ele precisa ficar, por que, que você precisa ficar aqui em casa, com a mamãe, o papai te ajudando, e você vê, às vezes, a sua professora com seus amigos no computador. É necessário explicar isso e com principalmente a certeza. rotina. Acredito eu. Sim. Você tem mais alguma contribuição para isso? Não, eu acho que é assim, é até difícil, porque eu não tenho tanta experiência com autista. Eu tive ano passado, no terceiro ano, um aluno autista, mas foi bem tranquilo até, né, enfim, o desenvolvimento. Mas, por exemplo, assim, o que eu já tive de diferentes formas foi o síndrome de Down. Então, primeira experiência no estágio foi com síndrome de Down. Aham. E tinha um perfil. Depois, mais pra frente no estágio, na educação infantil, tinha dois, era outro perfil. E agora eu tenho um aluno que é outro perfil. Então, assim, a Sim. gente colocar uma forma certa, né, a como ensinar a criança, é difícil. É Porque difícil. a forma que a gente trabalhava com um não é com a outra, né, com o outro. A gente até Exatamente. aproveita, né? Tudo serve de aprendizado, então a gente sabe mais ou Tudo. menos, pega o jeitinho ali, se é muito teimoso e tudo mais, pega algum jeito. Mas é difícil, né? A gente não sabe que nível que existem, por exemplo, dentro de Exatamente. uma escola, a criança que tem o espectro autista e ela fica dentro da sala de que é o aluno que eu tinha no passado. Então ele ficava dentro da sala de aula, eu fazia as adaptações, claro, mas assim, era bem sutil, né? Então era mais uma questão de barulho, de não participar de uma Aham. brincadeira. Mas, enfim, agora tem outras crianças que, por exemplo, ainda não conseguem nem ficar dentro da sala de aula, né? Não conseguem nem Exatamente. seguir essa rotina. Então vai Não, depender muito de como é. sim, eu acredito também, assim, os pais acompanham o filho, conhecem mais do que ninguém, então com certeza esses pais vão saber como lidar com isso, né? Mas, assim, Claro. sempre respeitando o tempo dessa criança, né? Sim. Ah, e outra coisa que eu acho interessante falar também, né? Você tocou no assunto do pai agora. Eu É, sempre defendo, gente, eu não compartilho, eu não gosto daqueles áudios de pai que tá desesperado e as pessoas compartilham, porque agora tá vendo o outro lado da moeda, né? Gente, não é assim, não, né? O não. pai, ele não é formado em pedagogia, ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tem Ele obrigação não nenhuma. estudou sobre Ele isso, não né? estudou para isso. Da mesma forma que, claro, a gente também não tem obrigação de certas coisas que a gente passa, o pai também não tem obrigação de estar ali do lado tendo que saber tudo para ensinar, né? É Uhum. claro que é, aí vai depender do compromisso de cada um. Ele vai dar o seu melhor ali, né, nas condições que ele tem para fazer a atividade, mas ele não tem que se culpar ou, enfim, né, de ficar desesperado e nem que outra pessoa ocupe por ter essa dificuldade, É. E uma coisa que a né? gente vê muito na faculdade, durante o curso todo, praticamente, porque a gente vê na prática e aí a gente tem a possibilidade de falar sobre isso no curso durante as aulas, que é a questão da escola e da família trabalharem em conjunto para aquela Nossa, agora criança. mais do que nunca, eu acho. Mais do que nunca precisa disso, né? Então, É. assim, até tinha gente apontando, né, para a gente falar sobre isso, sobre a questão da paciência dos pais com os Ah, professores. foi. É, Aham. é uma coisa que, assim, não tá difícil só para os pais, não tá difícil só para as crianças e não tá difícil só para os professores, né? Tá difícil para todo mundo. Tá todo mundo se Sim. adaptando a uma realidade nova, tá todo mundo se adaptando a tudo novo. O método, né, o jeito de ensinar, a forma de lidar com as coisas da escola. Então, tipo assim, tem que ter paciência com todo mundo, tem que ter empatia, Acho que tem que né? ter um objetivo só, né? A partir do momento que você Exatamente. coloca o objetivo, eu quero, né, que meu filho ou que meu aluno tenha o melhor desenvolvimento possível Sim, nessas condições, eu acho que todo mundo se ajuda, né, é. e dá A gente certo. não pode esquecer da prioridade que é a criança,
né? A criança é Sim, prioridade, então a gente precisa trabalhar em conjunto por essa criança, a gente precisa fazer por ela, né? com Não certeza. importa o que está acontecendo, não importa qual é o obstáculo, mas o nosso objetivo é essa criança aprender, o desenvolvimento dela. Isso. Então, vamos trabalhar em conjunto. Exatamente. Carol, tem uma pergunta aqui, ó, assim, É, da Ellen. Sei que estão falando de crianças, mas eu tenho um adolescente cuja escola está dando 5 aulas online e ele está super estressado. Eu tentando administrar isso, todos passando pelo mesmo estresse. É, eu imagino que seja bem estressante, né? muito, Para o muito mesmo. pai e para a criança, E pro adolescente, no caso, né? para o adolescente, no caso. Mas assim, é difícil falar, né? Porque enfim, eu vou falar uma posição minha. Eu acho que, assim, muita escola particular tá mandando, sim, bastante coisa, né? Eu vejo pela... Eu tenho meu sobrinho, enfim, tem outras crianças que eu sei, filho da minha diretora, que ela já comentou. Então, tá enviando bastante coisa, porque, na verdade, o pai, ele tá pagando por aquela escola, né? Então, ele tá esperando também. Enfim, não sei qual é o caso, né, dela. E aí acaba que manda muita coisa mesmo. Aí vai depender do apoio que essa escola tá dando, por que que ele tá ficando estressado, se é pela quantidade ou porque ele tá tendo dificuldade e de repente não tá conseguindo tirar essa dúvida, né? Ou, enfim, é bem pessoal, né? Da mãe É conseguir. complicado. E tem que ter esse apoio em casa, né? Sim, mas coitado, pelo Não, jeito ela não a também tá questão de, estressada e eu imagino ah, que sim, né? exatamente, fica todo mundo angustiado, né? Porque deve ser difícil ver seu filho Sim. assim. Mas, É, de repente vai dar conversa também, né? É que é muito difícil exatamente. saber o caso específico, mas, por exemplo, É, olha, tem bastante coisa, mas vamos fazer isso, depois, sei lá, a gente faz alguma coisa, assistir um filme juntos, ou assim, tentar, a partir do momento que tem a rotina também, se o estresse dele for, por exemplo, estresse porque tem muita atividade da escola para fazer, né? A partir do momento que você cria essa rotina e você tem horário para fazer essa atividade, e tem horário também para descansar, para ter um lazer ali dentro de casa, eu acho que fica mais ameno, né? Fica mais é. tranquilo, de certa É forma. interessante ter esse tempo para que ele possa fazer alguma coisa do gosto dele, né? Uma coisa que ele possa dar uma relaxada, uma desestressada. É importante. Sim, é mesclar. Ah, a mãe falou, mas é perfil da escola. Nada mudou. Então, aí você vai ter que ver se seu filho tá feliz nessa escola, né? Porque a criança, ela precisa. Um dia eu lembro da professora Cleusa falando isso. É uma questão da É, filha dela. Ela falou assim: não existe a melhor escola. Não tem como eu pontuar, nossa, põe nessa escola, ela é mais cara e ela é a melhor escola aqui de Taubaté. Não existe isso. Existe a escola que seu filho está feliz. Que a partir do momento que ele está feliz no ambiente que ele está, com a professora que ele tem, com os amigos que ele tem, ele vai aprender, né? É o que a gente estava conversando lá. A gente volta naquilo que a gente estava conversando. A partir do momento que ele está bem, ele vai aprender. Então, assim, de repente, se essa escola já é tão estressante assim para ele no dia a dia, né? De repente não é a melhor não opção para existe, eu ele. acho que não existe essa coisa de, é a melhor escola de tal cidade. Eu acho que existe a melhor escola para o seu filho. É a escola Claro, que o seu filho se sentir melhor, se sentir mais confortável. Eu acho que existe sim, isso, né? Bem exatamente. complicado essa questão da melhor escola, é difícil. É. Bom, deixa eu ver onde que a É, gente tem parou alguma aqui. outra? Deixa eu ver. Como manter a criança concentrada para fazer a tarefa em casa. Eu acho que entra na questão da rotina, que a gente também já comentou, né? Essa questão da Rotina é tudo. concentração, de não tirar o distrator, né? De não deixar uma televisão ligada, o celular próximo. É, exatamente. Quais brincadeiras posso fazer com meu irmão para ele aprender? Eu, a- é, Depende da idade desse irmão, Eu eu ia falar acho, isso, acho que depende da idade, né? Do não interesse. é? Depende do. Eu acho assim, gente, o Instagram, quanto tem de atividade, de opções, né? Então, se de repente você coloca lá na hashtag atividade de coordenação motora fina, Nossa, grossa, tem. principalmente para quem tem filho na educação infantil. Eu acho que se eu tivesse uma criança aqui em casa, eu ia fazer atividade o dia inteiro de coordenação motora com ela, né? Exatamente. Porque faz falta depois até no fundamental, na vida adulta. Oh, Então, muito. eu acho que depende da Então, idade. tem uma pergunta que estava assim: fala sobre a educação infantil e a quarentena. E até, assim, né? Na educação infantil, as crianças são menores. Então, elas não vão ter conteúdo, né, para estudar, obviamente. E na educação infantil, é hora delas aprenderem brincando.
Então, eles É. devem, né, eles têm muita energia, eles têm um gás que, nossa, e, e eu entendo que isso deve estar Não, e sendo meio agora tá mais difícil. acumulada ainda essa energia, né? Exatamente, deve estar sendo Dentro difícil de casa. ficar com essas crianças em casa. Mas Sim. é real, eles aprendem desse jeito. Então, assim, é da educação infantil? É brincadeira. Não tem brincadeira, lógico, de movimento e tal. É legal a gente fazer auxiliar esse desenvolvimento motor, coordenação motora fina e tal. Mas também você pode fazer uma brincadeira que a criança fica ali mais quietinha um pouquinho, um Sim, desenho, né? Um sim. teatro de fantoche de meia, quem sabe? Porque Aham. educação infantil é brincadeira. Esses Eu dias lembro a mãe. até. ah, Não pode falar. Não, eu lembro assim que na faculdade eu tive eu acho que foi a professora Cássia que falou, se eu não me engano, comentou assim das pessoas não levarem a sério a educação infantil, porque pergunta assim, né, para criança, o que que você fez hoje na escola? E a criança fala assim, eu brinquei. E daí as pessoas têm a visão que, meu filho vai para a escola para brincar, não é importante. E não, é muito importante. Toda brincadeira que a criança faz ali na escola, né, é um momento muito importante. Ela está desenvolvendo alguma coisa, ela está desenvolvendo alguma habilidade, alguma coisa ela está desenvolvendo. Nem Então que a gente seja tem que o levar. brincar com o outro, né? Sim, O estar exatamente. com o outro, A gente respeitar o tem limite do que outro. levar a sério a brincadeira. Então, É. fala sobre educação infantil na quarentena. Brincadeira. Então, eu tenho uma amiga que ela estava comentando esses dias comigo, que a escola mandou algumas atividades para fazer em casa e tudo mais, mas ela falou assim, Tainá, o que que eu penso de uma criança de 3 anos? O que que ela tinha que estar aprendendo agora na escola, né? Que aqui em casa, de repente, eu não estou conseguindo ajudar. E ela ainda tem um bebezinho junto, né? Aí eu comentei Aham. até com ela. Primeira questão do não ficar tão preocupada com isso, que a gente já conversou, né, antes. E segundo, gente, o que eu mais vejo ela postando no feed dela é a menina fantasiada de Amorinha, fantasiada de Pronto. festa junina. Então, assim, o tanto que essa criança Perfeito. tá brincando em casa, tá se fantasiando, e o quanto a criança aprende limites e regras de vida adulta mesmo no brincar, Muito. né? Então, assim, o mais importante acho que ela já tá fazendo, né? Com certeza. Não, ela desenvolve, né, imaginação, criatividade, senso crítico. É perfeito. Sim, também acho. Se a sua filha está brincando, ela está tá tudo certo. Aprendendo. Com certeza. O problema é, infelizmente, algumas crianças que ficam o dia inteiro ali no celular, ou ficam o dia Sim, inteiro assistindo televisão. Não que ela não aprenda alguma coisa, que, enfim, que não vai agregar na vida mas dela. ela deixa Vai. de desenvolver algumas habilidades, Sim, né? É sim, o que a com gente falou, certeza. né? Aquela hora que perguntaram de indicação de conteúdo para criança aprender. Foi isso, né, que a gente falou. Ela tá aprendendo o Sim, tempo todo. o tempo todo, exatamente. É, tá acabando aqui, ó. O que acha da paciência dos pais com os professores? A gente já conversou. Meu filho da escola pública será prejudicado? Eu acho que é o que a gente já conversou também, né? É o que a gente falou? A desigualdade, ela vai sempre existir. Sempre não, mas nesse momento ela existe. E aí vai depender da predisposição do professor que vai estar enviando essa atividade, do pai que vai estar do lado. É um conjunto de coisas, né? Que nem você Sim, disse, é a parceria entre pais e escola. Se tiver uma parceria bem estabelecida, uma base bem estabelecida, ele vai aprender da mesma forma, né? com Enfim, ele vai certeza. caminhar da forma que ele deveria caminhar. Uhum. Mas é difícil pontuar, assim, né? O Eu quanto vi ele vai também ser que prejudicado ou não. tinha uma pergunta falando assim, como eu sei que o meu filho está aprendendo em casa? Então, assim, igual a gente falou, no momento não é o mais importante a criança estar aprendendo tudo, né? Até porque a gente sabe que tem criança que tem dificuldade em matemática, por exemplo. Então, assim, a gente não pode querer exigir da criança num momento como esse que ela aprenda tudo, que ela saiba tudo, né? É difícil. Então, mas eu tô falando assim, é uma resposta assim, pessoal. Eu não tenho filho. Se eu tivesse, uma coisa que eu faria para saber se o meu filho está aprendendo, enfim, eu acho que é legal fazer aquela retomada, né, do conteúdo. Não, não assim, com aquela pressão, não fazer uma chamada oral com a criança, não é isso. Mas, Aham. assim, conversar sobre. Até porque é legal,
hoje os pais participarem dessa aula, saber o que o filho está aprendendo. E aí você pode comentar com o seu filho alguma coisa que você viu e ele devolver alguma coisa. Aí sim você vai estar vendo. Será que ele aprendeu? Qual que é a dúvida que ele ficou? Né? Mas mesmo Sim, assim, e a leveza, mãe, né? esse não é o mais importante. Sim, realmente. E a Ó, tem uma leveza, pergunta sem aqui. pressão. Sem pressão, sim. É o que você falou, se a gente não tem essa pressão nem na escola, porque vai ter em casa, né? Fora que a gente É, tem uma questão assim, se a gente ainda pensar mais um pouco, né, que me veio agora. Quantos alunos a gente tem sim que buscar correr atrás para que ele vá para a escola? Quantos alunos a aham, gente não tem que falta e, enfim, que tem desmotivação, não é motivado mesmo, ele está desmotivado a ir para a escola. Se a gente é, pega um período desse também, né, de quarentena e deixa mais desleixado ainda, a volta fica vai muito ser muito mais incerta, difícil. né? Eu acho perigoso. Acho que a gente tem que ser assim, de certa forma, arrumar um equilíbrio, né? Não é nem pressão demais, né? Você precisa aprender, 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 mas também não desleixo. Porque senão essa Exato. visão que a criança tem da escola e do estudo, ela vai ficar distorcida também, É, tem né? que saber mediar isso, né? Tipo, É. a Acredito que seja a importância de parte mais aprender difícil, e a né? importância. É, exatamente. Achar Qual esse pergunta que equilíbrio. você tinha falado? É, como incentivar a criança a ler mais ou adquirir. Peraí que sumiu. O gosto O pela gosto pela leitura. leitura. É. Olha, eu tenho uma ideia que não é minha, que eu acompanho. Tem a mãe da Afra, ela é maravilhosa também. Ela não é pedagoga, mas até parece. Porque ela tem ideias, assim, maravilhosas com a filha dela. Mas, Aham. assim, ela fez uma atividade, enfim, colocou na casa dela um sistema que eu achei muito legal, muito curioso. Ela chama de Arapuca da Leitura. Acho que é isso mesmo, Arapuca da Leitura. Em toda a casa dela, em todo cômodo, ela deixou livro. Então, por exemplo, assim, no quarto da Afra tem livro, na sala tem livro, na garagem tem livro, livros infantis. E aí ela comentou esses dias, ela estava gravando um store, que ela faz assim, tem um certo momento do dia, ela desliga, não vai mexer em celular, não vai assistir televisão, não vai fazer nada disso. A opção que você tem é brincar ou recorrer a um livro. Não falando assim para criança, né? Mas a partir do momento que você realmente monta essa arapuca, a opção da criança é brincar ou ler um livro. Mas E é aí ela legal que estava ela, comentando. ela coloca no mesmo, na mesma importância o brincar e o ler um livro, Sim, porque mostra que nenhum sim, nem outro é ruim, mostra que eles são tão não. legais quanto, né? Ela é bem consciente até. É. Bem consciente mesmo. E aí, enfim, aí ela estava relatando que tem momentos que a Afra vai e ela pega brinquedo pra brincar, enfim, brinca sozinha, ou chama ela pra brincar, constrói as coisinhas. E tem hora que ela recorre ao livro. Né? Não é de hoje que ela faz essa arapuca, na verdade ela já fazia antes, mas ela comentou que ela achou muito lindo, porque tem hora que a Afra senta lá e aí o livro tá ali na garagem e ela pede pra mãe ler junto, né? Porque ela ainda Que não, bonitinho. não faz a leitura sozinha. Mas Legal. gera esse incentivo, né? Mesmo assim, sem a criança perceber, Eu sem acho também pressão e tudo mais. e eu acho também que é muita questão de reflexo, né? Se a criança vê a gente lendo, a gente gostando de ler, a gente se interessando pela leitura, ela também vai fazer isso. É normal, assim, eu tenho uma sobrinha de 2 anos e ela tá nesse momento. E aí ela vê a gente assim escrevendo alguma coisa, ela também quer um lápis para ela também escrever. Aí É ela o vê a gente exemplo, né? lendo, sim, ela vê a gente lendo, ela senta do lado e ela fica de olho para ver, tipo, se ela tá lendo, e ela ainda avisa Tá que ela tá lendo. curiosa. Sim, então, tipo assim, é muito um reflexo, né? Não adianta, assim, a gente querer, por exemplo, que a criança leia, mas a gente mesmo não faz isso. Então, a gente precisa Sim. dar esse Start, né? reflexo para eles, mostrar que é divertido, é legal, né? Sim. E Tainá, ler eu pra acho, criança também. Ah, falta 5 minutos para fechar. Tá. Chegou o aviso aí? Não, mas eu tô vendo o relógio. Ah, ótimo. Melhor ainda. Tá bom? Bom, Só eu acho que tem pra... mais umas 3 perguntas aqui, ó. Você Tá. indica algum vídeo do YouTube que ensine as crianças? Isso até uma mãe esses dias mandou mensagem pra mim perguntando, né? Não conheço, mas mandou lá nesse Instagram. Eu É. acho que, assim, tem vídeos legais no YouTube. Eu sei porque na época que eu estudava, eu também procurava sempre, assim, Uhum. pra auxiliar. Mas é difícil pontuar um canal ou um vídeo, porque aí depende da idade da criança, né? Sim. Tem que buscar mesmo o conteúdo, enfim, que tá vindo pra casa, tá vendo substantivo, então, como aprender substantivo? E aí vai aparecer o vídeo.
Geralmente tem, né? Tem canais de professor. É, Ah, geralmente e tem tem. outra coisa super legal no YouTube. Eu adoro. Às vezes no final da aula, inclusive, eu coloco para os meus alunos, que é canal de contação de história. Ah, legal, muito É legal. muito legal. Eu acho que é super válida. Tem a questão da leitura Sim. dos livros mesmo, mas tem alguns canais que tem a contação de história que é super legal, Nossa, muito legal, gostei dessa ideia. né? E deixa eu ver se tem mais uma aqui. O que eu faço para minha filha, o que eu faço porque minha filha não consegue aprender divisão. Enfim, acho que a gente já comentou, né? Mais ou menos isso nas outras respostas. Sim, Certo? Tem tempo ainda, Carol? deixa eu ver. Peraí, tem 3 minutos. Então vamos, a gente pode encerrar, não pode? Você quer fazer mais alguma É, consideração? não. Bom, eu acho Não? que assim, se a criança está tendo dificuldade em algum conteúdo, primeiro, não pressiona ela para aprender esse conteúdo. Como a Tainá falou, provavelmente é um conteúdo que ela já viu antes. Então, tenta retomar de uma forma que ela não vai ficar insegura, não vai ficar nervosa. Tô falando por mim, eu era assim. Eu não aprendia, eu ficava muito nervosa quando alguém estava tentando me ensinar. E aí eu não aprendia mesmo. E não se preocupa em agora querer que ela aprenda realmente todos os conteúdos. Se ela estiver aprendendo alguma outra coisa, que ótimo, que bom. Dá, tipo assim, tenta valorizar mais o que ela está aprendendo, Vai influenciar né? na volta, né? Eu acho que o principal Exatamente. agora é cuidar e preservar, porque aí no Exato. retorno vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente sempre faz dar tudo certo. Cada dia é uma surpresa e sempre dá tudo certo. Verdade. Mas Então é isso. obrigada por quem acompanhou, pelos comentários que a gente foi lendo. Ai, Obrigada. vários comentários bonitinhos aqui. Ai, Tamara, obrigada. Ares, Lívia, obrigada. Fiquei muito feliz Larissa, de Lívia, participar. Confesso que muito nervosa, muito Bárbara. insegura, mas deu tudo certo. Fiquei muito feliz. Obrigada, Ju. É Muito feliz com verdade. É esse até a convite. conexão, né? E a conexão ajudou. Verdade. Graças a Deus. Então tá Mas muito bom, obrigada, gente. gente. Quem assistiu, quem comentou, quem participou. E Isso obrigada, mesmo. Tainá, por ter Ai, aceitado. obrigada, Carol, pela parceria. Tchauzinho, gente. Então é isso. Tchau, tchau.